Prepare-se para uma jornada global através dos sabores inigualáveis dos queijos mais icônicos do planeta. Nesta aventura, exploramos como 20 queijos regionais famosos são feitos, desde a mussarela até o Stilton e o Brie. Sente-se e mergulhe conosco enquanto visitamos artesãos, descobrimos processos tradicionais e degustamos alguns dos melhores queijos do mundo. Nossa primeira parada é na Holanda, onde o famoso Gouda ganha vida. Aqui, são produzidos impressionantes 650 milhões de quilos de queijo Gouda anualmente. Embora a maior parte seja feita industrialmente com leite pasteurizado, ainda há algumas fazendas que preservam métodos tradicionais. Visitamos uma dessas raras fazendas, localizada em uma ilha remota, onde a produção de Gouda é um verdadeiro ritual. A produção começa com o leite fresco de vacas que são ordenhadas 2 vezes ao dia. A transformação do leite em queijo é um processo meticuloso. O leite é deixado para coalhar e, em seguida, a coalhada é cortada e cozida. Os moldes de madeira usados são uma tradição que data de gerações, e a cura do queijo é feita de forma artesanal, resultando em um Gouda com um sabor profundo e único. Passando para a Itália, exploramos como a mussarela, o orgulho do sul do país, é feita em uma fábrica renomada. Com mais de 9 toneladas produzidas diariamente, esta fábrica é conhecida por sua mussarela de búfala. O processo começa cedo, com a chegada do leite fresco da fazenda. O leite é transformado em coalhada, que é então cozida a temperaturas precisas para criar a textura elástica da mussarela. Em uma demonstração impressionante, vemos um enorme bloco de mussarela sendo moldado e mergulhado em uma piscina de água salgada, garantindo que o queijo mantenha sua forma e textura perfeitas. A mussarela é uma verdadeira arte, e cada etapa do processo é realizada com precisão para garantir a qualidade e o sabor excepcionais. Estas são apenas 2 das paradas em nossa jornada pelo mundo dos queijos. Continue acompanhando enquanto exploramos mais sobre a produção e a paixão que transformam o simples leite em algumas das iguarias mais deliciosas e renomadas do mundo. Cada queijo tem sua própria história, e estamos aqui para revelá-la. Prepare-se para uma experiência de sabor e tradição como nenhuma outra. Do gigante ao delicado. No coração da produção de queijos, há um espetáculo que fascina tanto pela magnitude quanto pela tradição. Imagine uma peça colossal de queijo pesando impressionantes 66 libras, um verdadeiro gigante no universo dos laticínios. Quando um Tetsuna de tamanho tão monumental é produzido, a equipe da leiteria não hesita em compartilhar o feito com o mundo. Fotos ao lado dessa maravilha são inevitáveis, e a curiosidade é alimentada. Não há motivo para preocupação com o desperdício alimentar. Esses imensos blocos de mussarela são criados especialmente para eventos grandiosos, grandes jantares e celebrações, onde a fome de queijo é um tema central. Notou algo curioso? Os trabalhadores, incrivelmente, não usam luvas. Mas calma, há uma razão para isso. A contaminação não é uma preocupação aqui. A mussarela gigante ganhou popularidade nas redes sociais, e a leiteria percebeu a oportunidade. Instagram se tornou um palco para vídeos de mussarela fresca e para a promoção direta de seus produtos. Hoje, o dia está radiante, e eu estou diante de uma gigantesca estátua de mussarela. O momento foi tão impressionante que, ao cortar o queijo, um volume enorme de leite foi liberado. E você, o que pensa de uma mussarela de 66 libras? Seria uma escolha melhor para seu próximo grande evento ou aniversário, em comparação com um bolo de aniversário? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Agora vamos nos aventurar pela tradição do queijo emmental suíço, uma jornada que começa na aldeia de Emmental, localizada a leste de Berna. 80% da produção de emmental vem desta região, que é famosa por sua qualidade e sabor. O queijo emmental é conhecido mundialmente, mas a sua verdadeira essência só pode ser encontrada aqui, na Suíça. A produção de emmental é uma tradição que remonta a mais de 200 anos. O leite é cuidadosamente aquecido a 32 graus e misturado com cultura e coalho. A coalhada é cortada e aquecida novamente, passando por um processo meticuloso de prensagem e fermentação que leva semanas. O queijo amadurece em caves de fermentação e armazenamento,
desenvolvendo seu sabor doce e textura suave, com os famosos buracos formados pela ação da bactéria Propionibacterium. A grandeza das rodas de Emmental é regulamentada, com diâmetros que variam entre 80 e 100 centímetros e pesos que devem atingir pelo menos 75 quilos. Cada roda de queijo pode custar mais de $1.900, refletindo o cuidado e a tradição envolvidos em sua produção. Em nossa próxima parada, estamos na França, perto de Paris, na fazenda de Tantarpan, uma das 7 responsáveis pela produção do famoso queijo Brie. Aqui, o leite é processado em um ambiente controlado, com a adição de Penicillium roquefort para criar a textura e o sabor característicos. O processo é meticuloso, envolvendo a coleta do leite, a coagulação e a formação das rodas de queijo, que são então envelhecidas por vários dias. A cada etapa, desde a moldagem até a maturação, o queijo Brie ganha sua identidade. A textura e o aroma evoluem, proporcionando uma experiência gustativa única. O Brie produzido aqui é conhecido por sua qualidade excepcional, evidenciada pelo seu sabor cremoso e aveludado. Finalmente, nossa jornada nos leva à aldeia de Cosham Basset, em Nottinghamshire, Inglaterra, para explorar a produção do queijo Stilton Azul. O Stilton só pode ser produzido em 6 laticínios situados em 3 condados: Nottinghamshire, Leicestershire e Derbyshire. Com uma história que remonta aos séculos XVIII, Stilton é conhecido por seu sabor robusto e veios azuis característicos. A produção de Stilton envolve um processo cuidadoso de pasteurização do leite, adição de culturas e moagem, e uma maturação que cria a textura e o sabor icônicos do queijo. O Stilton é cuidadosamente perfurado e virado para permitir o desenvolvimento de suas características veias azuis. Ao final do processo, o queijo é notoriamente saboroso, com uma combinação de notas doces e salgadas. O queijo Stilton é uma marca registrada protegida, e seu processo de produção é um exemplo de tradição e qualidade. A proteção da marca garante que cada pedaço de Stilton mantém a autenticidade e o torna tão especial. Assim, a jornada pelo mundo dos queijos nos revela não apenas a grandiosidade dos queijos gigantes, mas também a rica tradição e o cuidado envolvido na produção dos mais finos queijos artesanais. Cada queijo tem uma história única, refletindo a dedicação e o amor dos produtores que fazem parte dessa tradição. E você, qual desses queijos você gostaria de experimentar? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. A magia do gorgonzola e a arte do manchego. Imagine o início de uma jornada que transforma simples ingredientes em iguarias de sabor incomparável. Em um grande caldeirão, o leite é combinado com fungos e enzimas de coalho. Em questão de 20 minutos, o leite se transforma em coalhada, pronta para ser moldada em formas. Cada roda de queijo é marcada com um número de identificação, como o 16 que encontramos aqui, produzido pela famosa Laticínio Casey Convernity. Diariamente, entre 450 e 500 rodas de gorgonzola são feitas, e o processo é fascinante. As rodas são giradas 4 vezes para ajudar a coalhada a se assentar, e depois são deixadas a descansar durante a noite. A seguir, passam pelo salgado em salas quentes e úmidas, que também favorecem a atividade das leveduras. O gorgonzola, com cerca de 18 quilos no início, perde peso durante o processo de envelhecimento, reduzindo para 12 quilos ao final. As rodas suaves permanecem por 3 dias, enquanto as mais maduras por 5. Em seguida, são movidas para uma sala fria, onde são perfuradas centenas de vezes de cada lado, permitindo que o oxigênio entre e desenvolva as veias azuis características do queijo. Cada roda é então deixada para envelhecer por 2 a 3 meses, dependendo da variedade. A diferença entre o gorgonzola cremoso e o pungente é marcante. Durante uma degustação, é surpreendente como o sabor e a textura variam. O cremoso é mais suave, enquanto o pungente tem uma mordida mais intensa. O chefe Gianpiero Clavero demonstrou a versatilidade do gorgonzola, cozinhando espaguete com lulas e ambos os tipos de queijo, criando uma combinação visualmente impressionante e deliciosamente única. Agora, vamos à Espanha, onde o queijo manchego é produzido na região de La Mancha, famosa não apenas pelo queijo, mas também pela obra de Cervantes, Dom Quixote. Visitamos a fazenda La Granja, que produz queijo há mais de 200 anos. O manchego é feito com leite fresco e cada roda é marcada com um padrão que define seu sabor único. A produção é uma arte refinada, com 65 rodas sendo produzidas diariamente. O queijo passa por um processo de prensagem e envelhecimento, que varia de 2 a 6 meses para o semi-curado e mais de 6 meses para o curado. A textura e o sabor do manchego se desenvolvem ao longo do tempo, resultando em um queijo que pode ser suave ou mais robusto, dependendo da maturação. A diferença entre o manchego espanhol e o mexicano é notável.
Enquanto o manchego mexicano é feito com leite de vaca e tem uma maturação mais curta, o espanhol é feito com leite de ovelha e segue padrões de denominação de origem protegida, o que garante a autenticidade e a qualidade do queijo. Finalmente, exploramos o Parmigiano Reggiano, um queijo tão valioso que uma roda pode custar mais de $1.000. A produção do Parmigiano é uma tradição que remonta aos monges da Idade Média, e apenas 329 laticínios na Itália têm a certificação para produzi-lo. Feito com 131 galões de leite, o parmesão é cuidadosamente envelhecido por até 10 anos para desenvolver seu sabor complexo. A proteção da denominação de origem garante que apenas o queijo produzido na região específica da Emília-Romagna pode usar o nome Parmigiano Reggiano. Por último, visitamos a Cornualha para conhecer o raro queijo Cornish Yarg, envolto em folhas de urtiga que são recolhidas manualmente. Esse queijo é conhecido por seu sabor fresco e cremoso, proporcionado pelas folhas que dão uma textura única e uma casca protetora. A produção do Cornish Yarg é limitada e envolta em um mistério quase mágico, com apenas algumas pessoas no mundo dominando a arte de prepará-lo. Cada queijo que exploramos possui uma história rica e uma tradição de fabricação que os torna únicos. Eles não são apenas alimentos, mas sim testemunhos vivos de culturas e práticas que resistiram ao teste do tempo. Uma jornada do feta ao Caciocavallo queijo feta, a arte da fermentação. O queijo feta é uma verdadeira maravilha da culinária, que mistura o leite de ovelha e o leite de cabra para criar uma textura e sabor únicos. Dependendo da região da Grécia onde você está, o feta pode variar de um queijo suave e amanteigado a um mais firme e picante. A combinação dos dois tipos de leite é o segredo por trás da sua rica diversidade de sabores. No início do processo, o leite é armazenado em temperaturas baixas por um dia e depois pasteurizado. Após resfriar a 35 graus Celsius, cultivos especiais são adicionados para iniciar a fermentação. Em seguida, é a vez do coalho, que nesta receita é uma mistura de leite de vaca e cabra, ser incorporado ao leite. Após 55 minutos de descanso, o coalho é cortado em cubos perfeitos, primeiro verticalmente e depois horizontalmente. Esses cubos são transferidos para moldes específicos que permitem uma drenagem suave do soro, preservando a textura ideal. Cada cubo contém cerca de 8 kg de coalhada, que após 2 horas de drenagem reduz para 6 kg. Os blocos de queijo são então salgados, com sal adicionado tanto por baixo quanto por cima. Depois de descansar por 24 horas, o queijo é colocado em uma salmoura natural criada pela mistura do soro com o sal. O feta envelhece por 15 dias a 18 a 20 graus Celsius, desenvolvendo uma acidez característica com o tempo. Queijo Gruyère, tradição suíça e sabor inconfundível. Quando pensamos em queijo suíço, é fácil associar aos buracos do Emmental, mas o Gruyère é o verdadeiro rei da Suíça. Produzido principalmente na região de Gruyère, esse queijo é um ícone da culinária suíça e um dos principais ingredientes do fondue tradicional. Na cidade de Gruyère, o processo de fabricação é meticuloso e cheio de tradição. A produção de Gruyère remonta ao século XII e é protegida pela denominação AOP, Appellation d'Origine Protégée. A cada dia, 48 rodas de Gruyère são produzidas usando leite cru de vacas, alimentadas naturalmente. O leite é misturado com culturas starter e coalho, cortado em grãos de trigo e aquecido até alcançar a textura desejada. As rodas são então prensadas por 24 horas e mergulhadas em um banho de sal concentrado. O envelhecimento ocorre em caves a 15 graus Celsius por 5 meses, mas pode se estender até 16 meses para um sabor mais intenso. Queijo Camembert, o delicioso segredo da Normandia. O Camembert é um queijo francês icônico, com uma textura cremosa e um sabor suave. Originário da Normandia, este queijo tem regras rigorosas para ser chamado de Camembert. Deve ter pelo menos 250 gramas, 10 centímetros de diâmetro e 22% de gordura. A produção de Camembert é uma arte antiga, e o queijo deve maturar por 4 a 5 semanas, desenvolvendo seu famoso fungo e aroma característico. Na vila de Bermanville, na Normandia, a produção do Camembert é um processo artesanal. O leite amadurece por um dia para permitir que os micro-organismos se desenvolvam. Depois, o coalho é adicionado e o queijo é salgado e seco antes de envelhecer.
O camembert é tradicionalmente embalado em papel parafinado e colocado em uma caixa de madeira, o que ajuda a desenvolver seu sabor e textura distintos. Queijo ricota. Versatilidade e economia. A ricota é um queijo fresco versátil, que tecnicamente não é um queijo no sentido tradicional, pois é feita a partir do soro do leite coalhado. Na pequena Laticínios, na Itália, a ricota é produzida a partir do soro líquido derivado do leite de vaca. Com 100 litros de leite, apenas 10 litros se transformam em queijo, enquanto o restante é utilizado para fazer a ricota. O processo envolve aquecer o soro e adicionar fermentos, resultando em uma ricota suave e delicada. Queijo Caciocavallo, o orgulho do sul da Itália. O Caciocavallo é um queijo italiano famoso por seu formato alongado. O tipo podólico, feito com leite cru de gado podólica, é especialmente valorizado. Esse queijo é produzido em San Diego, na Itália, onde as vacas são alimentadas com uma dieta rica que contribui para o sabor robusto do queijo. O processo de fabricação envolve o aquecimento do leite, a adição de coalho e soro fermentado e a fermentação da coalhada em um banho de bordo. O Caciocavallo é então moldado e envelhecido, resultando em um queijo de sabor profundo e textura única. Cada um desses queijos traz um mundo de sabores e tradições, refletindo a rica herança cultural e a habilidade artesanal envolvida em sua produção. De um suave e cremoso camembert a um robusto e envelhecido gruyère, a jornada pelos queijos do mundo é uma celebração da diversidade e da arte culinária. Muitas pessoas podem achar que queijos envelhecidos são comparáveis a meias velhas e fedidas, uma visão bastante repulsiva, não é? No entanto, ao provar o queijo, a experiência é completamente diferente. O aroma pode ser intenso, mas o sabor é uma explosão de delícias suaves e complexas. O segredo está na produção cuidadosa, e hoje vamos explorar um dos passos mais intrigantes desse processo, a lavagem do queijo. Imagine o Bispo Fedorento, um queijo que, apesar do nome, é um verdadeiro tesouro culinário. No momento em que o queijo tem um dia de idade, ele está pronto para um tratamento especial. É lavado com perry, uma bebida alcoólica feita de peras. Essa lavagem é essencial para criar o equilíbrio perfeito de sabor e textura. E adivinha? Só é feita uma vez, o que é mais do que suficiente para dar ao queijo o seu caráter único. Agora, você pode estar se perguntando, por que usar perry? A resposta é simples. A lavagem ajuda a manter o queijo na forma ideal, sem deixá-lo muito rígido, preservando umidade crucial para um queijo semiduro. Esse processo ajuda o Bispo Fedorento a envelhecer de forma impecável por 2 a 3 semanas, sendo virado regularmente para garantir uma maturação uniforme. Vamos dar uma olhada na aparência do queijo finalizado. Ele exibe tons vibrantes de amarelo e laranja, resultado da lavagem com perry. A pera utilizada para fazer o perry é a Bispo Pensante, uma fruta densa e suculenta, ideal para esse propósito. Curiosamente, o nome Bispo Fedorento remete a um personagem não muito simpático, mas o queijo em si é bem valorizado e frequentemente presenteado entre os bispos por seu sabor inusitado. Mas a história não termina aqui. O Bispo Fedorento é mais do que um queijo. É uma tentativa de preservar uma raça de vacas, as Gloucester, que estava à beira da extinção. Com apenas 68 dessas vacas restantes há 50 anos, a produção de queijo se tornou uma forma vital de garantir a sobrevivência da raça. Hoje, essas vacas continuam a produzir leite que é transformado em queijo de forma tradicional, ajudando a manter viva essa rica herança. Quando provamos o queijo, a casca é a parte mais intensa e saborosa. A textura é cremosa, mas não excessivamente líquida, e o sabor é uma reminiscência dos queijos da infância, uma combinação perfeita entre suavidade e um toque de picância. Agora vamos para a Itália, onde vamos mergulhar no processo de fabricação da burrata, um queijo fresco que deve ser consumido no mesmo dia. Na cidade de Monopoli, na região da Puglia, vamos visitar uma leiteria tradicional, onde Vincenzo e sua equipe começam o dia às 4 da manhã para produzir cerca de 500 kg de queijo fresco diariamente. A burrata é feita com a coalhada esticada em água quente, misturada com creme e finalizada com uma cobertura delicada. Por fim, viajamos para o Reino Unido para conhecer a produção do cheddar, um queijo tradicional com denominação de origem protegida. A produção de cheddar envolve métodos antigos e cuidados especiais, como o envelhecimento em cavernas, que proporciona uma maturação rica e complexa ao queijo. A Cherry Gorge Cheese Company é uma das poucas que ainda pratica essas técnicas tradicionais.
Cada pedaço de queijo conta uma história única, desde a preservação de uma raça de vacas até a manutenção de tradições centenárias. E quando você experimenta cada um deles, você não está apenas saboreando um pedaço de queijo, você está experimentando a dedicação e a paixão de quem o produziu. Então, da próxima vez que você sentir um aroma forte, lembre-se, é apenas o começo de uma experiência deliciosa e inesquecível.